O astrostoma anaplásico é um astrostoma maligno, grau 3, usualmente originado da progressão de um astrostoma de baixo grau ou grau 2. Então, essa imagem macroscópica típica de um astrostoma anaplásico, geralmente é um tumor dos hemisférios cerebrais, um tumor, no caso aqui, volumoso, tem essa parte acinzentada, mal delimitada, esses microcistos ou pequenos cistos localizados aqui. Então também é um tumor assim de crescimento infiltrativo, difuso, mal limitado em relação ao tecido nervoso, mas a gente vê que ele não tem nem necrose, nem hemorragia. Então ele se assemelha até certo ponto ao astrostoma difuso, apenas que ele às vezes pode conter áreas um pouco mais granulares em relação ao astrostoma difuso, que é mais homogêneo comparado com o astrostoma anaplásico. Essa é a imagem da ressonância magnética pós-contraste. Ele é um tumor que se assemelha, como eu já falei, ao astrostoma difuso, uma lesão hipointensa ou isointensa em relação ao tecido nervoso. Geralmente são tumores volumosos, que têm um efeito de massa importante e podem captar ou não o contraste. E quando captam, como aqui, é o mesmo caso, essa captação de um modo geral é parcial, apenas uma pequena parte do tumor. E o efeito de massa está bem visível aqui, o desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. Um outro caso de astrostoma anaplásico, o tumor, ele tem essas áreas mais granulares, como eu falei, quando isso acontece, esse aspecto granuloso não é encontrado no astrostoma difuso, essas áreas granulares, como aparece aqui, grandes cistos, 2 grandes cistos visíveis nesse tumor, o efeito de massa, hérnia do giro do cíngulo e desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. E essa é a imagem da ressonância pós-contraste, uma grande lesão com efeito de massa, presença de grandes cistos, e nesse caso não há praticamente captação do contraste. Como eu já falei anteriormente, pode haver ou não. E quando há captação, como mostrado no exemplo anterior, é uma captação usualmente parcial. Nesse caso, uma outra ressonância magnética é um tumor que já capta contraste numa parte dele, mas existe uma outra parte mais periférica que não capta contraste. E tem também um edema cerebral acompanhando o crescimento do tumor. Um outro aspecto macroscópico do astrostoma anaplásico, um tumor, nesse caso aqui, já mais bem delimitado em relação ao tecido nervoso, e essas áreas um pouco mais granulares, mostradas especialmente na sua porção posterior. Tem aqui um pequeno sangramento, essas duas áreas. E o exemplo de um astrostoma anaplásico da ponte, aqui está um pouco mais para baixo em relação à peça anatômica que foi mostrada aqui, acometendo o bulbo, uma grande área hipointensa e a captação de contraste na parte mais posterior do tumor. O quadro microscópico, em que ele difere do astrostoma difuso? O aumento da celularidade, enquanto que no astrostoma difuso era uma densidade celular baixa ou moderada, aqui usualmente ela é moderada acentuada. Além disso, o grau de atipia se acentua, células de todas as formas e tamanhos, inclusive células bizarras, multinucleadas, como essa aqui, e aparece também figuras de mitose, que não são encontradas no astrostoma difuso e passam a ser encontradas no astrostoma anaplásico. Esse slide é para mostrar que o astrostoma anaplásico, ele não existe ainda proliferação microvascular. Então os vasos usualmente são delicados, de parede fina, revestidos por camada única de endotélio plano ou achatado. Isso explica a não captação de contraste, ou quando existe a captação de contraste, ela é parcial, focal, apenas em algumas partes do tumor. Então a barreira hematoencefálica está relativamente preservada ainda nos astrostomas anaplásicos. E a coloração imunistoquímica pelo GFAP, que é aquela proteína ácida fibrilar, que é uma proteína quase que específica do astrócito, mostra que a formação dessa proteína, evidenciada pela imunistoquímica, ela é usualmente menor do que no astrostoma difuso. Embora algumas células tenham formado essa proteína, esse material amarronzado que aparece aqui, no entanto, outras células tumorais mostram-se negativas para a formação do GFAP. Portanto, indica a ausência de GFAP nessas células mostradas aqui na seta.